Cara, eu tava revendo esse acontecimento aí envolvendo o deputado por São Paulo, Douglas Garcia, que havia abordado a militante disfarçada de jornalista Vera Magalhães, abordou ela, fez umas perguntas incômodas ali, a lá mamãe falei. Aí, claro que o pessoal acudiu ela, né? Demoraram um pouquinho, né? Segurança veio primeiro, aí depois cercaram a dupla, né? Veio um deputado, um velho franzino, né? Pegou o celular da mão do Douglas e zuniu. E aí depois xingou o cara. Mas antes disso aí a Verinha havia segurado o queixo do Douglas, né? Aí depois ela fez um vídeo em particular falando que havia sido agredida. Cara, qualquer um que vê o vídeo sabe muito bem que ela não havia sido agredida, cara. Pode concluir isso aí perfeitamente, né? Concluir isso aí perfeitamente. Aí tá, aí depois eu vi um vídeo da Isa Pena falando que vai arrancar a cabeça, não arrancar literalmente, né? Tô fazendo uma brincadeira aqui. Falou que vai arrancar ele lá da Alesp, porque ele é deputado aqui por São Paulo, né? Como eu havia falado. Aí então, eu penso assim, claro que foi uma burrice por parte do Douglas ter incomodado a Vera Magalhães dessa forma. Não pelo incômodo, né? Mas pela abordagem que ele fez. Né? Ainda mais em um espaço que está longe de ser o que um protesto, né, ao ar livre, está longe de ser o que um campus de uma universidade. O sujeito foi burro e a impressão é que algumas pessoas poderiam também, a impressão não, eu acho que algumas pessoas poderiam achar que justamente todo esse acontecimento foi armado, né? Havia sido armado. Porque você pega que até hoje existem bolsonaristas em que você não pode colocar a mão no fogo. Desde antes da pandemia, cara, você pega os bolsonaristas que eram bastante famosos, tipo que Alexandre Frota, Joyce Hasselman, já haviam se queimado, né, para todo mundo. Já haviam se mostrado contra o governo, contra o presidente Bolsonaro. Tanto hoje que os caras estão ostensivamente aí batendo no presidente. Não vejo nenhum problema em você justamente bater no presidente, até porque o cara, para se pôr nessa condição aí, ele tem que aceitar as pedradas, ele tem que aceitar as pauladas, inclusive paulada vinda de militante disfarçado de jornalista, mas acontece que, pô, tem que ser pedradas, né, com verdade, porque se for por mentira, aí sim ela tem que ver a casa cair em cima, ela tem que se ferrar. Você acha que eu aceitaria o que? Ah, pô, eu sou presidente. Aí então, o pessoal vai me encher de mentira, certo? Você acha que eu iria ficar quieto? Tá certo que em algumas situações, ok, você tá justamente no maior cargo aí, né, no executivo, então de qualquer forma poderia, né, ser permeado com mentiras e tudo mais, né? As pessoas poderiam te acusar de coisas que você não fez, mas cara, existem algumas situações em que você não pode ficar quieto, né? E outra coisa, a Vera Magalhães, né, todo mundo conhecendo, todo mundo sabendo da índole dela, você acha que, pô, ainda Douglas Garcia, a gente fazendo esse tipo de abordagem no estilo Mamãe Falei? É por isso que eu havia acabado de falar que algumas pessoas poderiam achar que, pô, mentira. É por isso que eu acho que algumas pessoas poderiam ver isso, né, e sacar que, putz, cara, isso aí foi armado. E não interessa, né? Vou repetir aqui, pô, não interessa se o cara é bolsonarista. Inclusive ele foi rechaçado por alguns bolsonaristas, tipo Tarcísio de Freitas, que é candidato ao governo daqui de São Paulo. Ele foi rechaçado, né? Você não acha que o Douglas, ele não sabia que ocorreria isso aí também? Aí depois o sujeito aí tá sendo candidato a deputado pelo Novo, candidato a deputado o que por outras legendas aí, né, que não estejam necessariamente alinhadas ao presidente Bolsonaro, certo? O cara cavou a sua cova. Aí você pega a Isa Pena aí. A Isa Pena, cara, não ando necessariamente acompanhando a trajetória dela, certo? Mas, cara, eu depois eu falo isso aí. Aí, cara, você pega que, inclusive, cara, essa abordagem a lá, mamãe falei, já tá defasada, cara. Já tá defasada, inclusive no ambiente em que foi feita, né, dá a entender que, putz, cara, o sujeito ele armou pra se ferrar. Ele armou pra se ferrar,
É por isso que eu não gosto muito de jovens na política. Porque esse pessoal, além de ser impulsivo, né, eles podem ferrar pessoas que também não têm absolutamente nada a ver com eles. Né? Você acha que necessariamente a galera que votou no Douglas Garcia aprovou a abordagem que ele fez à Verinha? Eu acho que nem todos, cara. Não pela questão de, você tem que manter o decoro porque você é deputado. Mas, cara, justamente para não complicar o futuro dele enquanto político. Né? Aí, você pega justamente esse caso também da Isa Pena querendo arrancar ele de lá da Alesp. Ela vai fazer aí, né, mundos e fundos para tentar acabar com ele. É tipo o que aconteceu com o próprio Mamãe Falei, cara. O Mamãe Falei era odiado tanto pela direita, né, que era representada pelo Gil Diniz também, quanto pela esquerda lá na Alesp. Aí deu no que deu. Não adiantou o Arthur mandar um mutirão ali para apoiar ele, né, na frente da Alesp, porque não deu nada, cara. Não adiantou nada. Aí você pega aqui o Renan Santos, né, lá no líder. Ele é o líder do MBL, cara, não é o Kim. Não é o Fernando Holliday. Inclusive o Fernando Holliday veio depois, né? O Renan Santos lá surtou por conta disso, falou que aí depois tentariam acabar com o Kim também. E aí? E aí? Por isso que eu não aprovo jovem na política, cara. Não aprovo mesmo. Porque, você pode ter uma personalidade histriônica, né? Você pode ser uma pessoa impagável, né? E tudo, mas, cara, não dá esses moles, cara. Não dá esses moles. Você sabe muito bem como é a Vera Magalhães, cara. Por que você vai dar esses moles, meu irmão? Sim, falando mais sobre essa abordagem lá, Mamãe Falei, isso aí não começou com ele, cara. Eu lembro que tinha um militante de esquerda que tinha um canal aí chamado Botando Pilha. Ele fazia esse tipo de coisa há muito mais tempo do que o Arthur, pelo que eu lembro. Ele havia abordado, cara, eu não lembro do nome do sujeito. Eu lembro que ele participou de um dos ministérios aí do governo Dilma, né? E ele, no regime militar, naquela época, ele havia sido motorista, acho que foi do Marighella, não? Só sei que, de qualquer forma, ele estava alinhado aí com os terroristas naquela época, terroristas comunistas, né? Aí o sujeito não gostou, justamente de algumas perguntas que o cara Botando Pilha fez. Inclusive, esse Botando Pilha aí, ele era uma mistura, né, fisicamente, de Bruno Gouveia, que é aquele vocalista do Biquíni Cavadão, e do Guilherme Fiuza, né? Aí, cara, o sujeito havia aborrecido esse comunista aí o comunista partiu pra cima dele, cara, xingou ele e ia bater nele. Aqui com a Aloysio Nunes. Senador, o senhor podia responder qual a importância que o senhor acha das CPIs para blogosfera, botanopilha.com? A importância das CPIs é investigar problemas que ocorrem no âmbito do governo ou mesmo fora do âmbito do governo. São poderes de investigação que o Congresso tem. E o que o senhor tem a dizer, então, pelo fato do seu partido lá em São Paulo ter enterrado 70 CPIs, não ter deixado acontecer nenhuma CPI lá em São Paulo? O que o senhor acha disso? Eu quero dizer o seguinte, que existem investigações em São Paulo que são muito profundas em relação a essa história do metrô, que estão aqui foram levadas adiante pela Procuradoria do Estado, pela Corregedoria do Estado, pelo Ministério Público, pela Justiça. Mas independente disso, o seu partido não deixou andar nenhuma CPI lá em São Paulo. O que o senhor tem a dizer? Você acha que está certo? E o suposto envolvimento do senhor? A puta que te pariu! Não, que isso? Essa é a liberdade de imprensa. Essa é a liberdade de imprensa do PSDB. O senhor querendo me agredir. O senhor está querendo me agredir. Esse é o PSDB. Tá vendo aí? Esse é o Aloysio Nunes. Isso aqui. Já vai pra internet. É esse aí, ó. Isso é o senador Aloysio Nunes. Essa é a liberdade de imprensa do PSDB. Aí depois esse mesmo Botando Pilha aí foi interpelar o Kim Kataguiri.
o Kim Kataguiri estava sendo abordado por um moleque que inclusive, cara, se você desse um empurrão nele, cairia igual um boneco articulado no chão. O moleque fez frente lá se botando pilha, né? Não queria que ele abordasse o Kim. Eu só lembro dessas duas aí. Aí eu lembro depois que esse botando pilha foi preso, cara. Ele havia sido preso aí por conta de uma outra abordagem. Não sei se foi numa abordagem ou se foi num protesto, né? E aí esse tipo de abordagem havia sido também compartilhado por um ex-assessor do Fernando Holliday, que é o Lucas Pavanato, que está se lançando aí como candidato a deputado estadual, mas não aqui por São Paulo, cara. Acho que foi por Sorocaba, né? Por Sorocaba. Ele subiu para cá para São Paulo, ele fez umas abordagens aí contra militantes do PT, né? Em uma delas ele se deparou com um cara que falou que se fosse necessário mataria, né, os opositores, cara. Vídeo completo no Instagram. Vendo Lula? Nos vemos logo mais. Não é errado, mano. Tá bom, não quer conversar, então tá de boa. Nós começamos na pancada, então não O quê? falar com você. Na pancada? Que isso, cara? Eu tô conversando só. Sai fora, malandro. Ó o cara. O sujeito tava encapuzado, né? Aí o Pavanato, né, com todo pirralho, né, ficou impressionado com o que escutou. Cara, você vai fazer isso mesmo? Vou fazer? Porra, cara. Você não acha que o PT não tem militante bandido, cara? Você não sabia disso? Aí depois ele foi numa das unidades da PUC, ainda aqui em São Paulo. Ele acho que estava num sarau lá. Aí então ele abordou algumas meninas lá. Uma até insistiu, né, em responder tudo o que ele estava perguntando. Aí não demorou muito para ele ser interpelado por um grupo lá, né? Sabendo que o cara tinha relações com o MBL. O cara, eu acabei de falar, ex-assessor do Fernando Holliday, né? Inclusive ele está saindo pelo Novo aí como deputado estadual. Aí depois cercaram ele. Quem estava conversando com ele depois foi a própria Isa Pena. A Isa Pena que ainda não havia detonado o próprio rosto, né? O cabelo dela não havia detonado ainda. Ela ainda estava muito bonita. Aí, porra, cara, você pega... Que putz, é esse tipo de gente que você quer para te representar? Esse Lucas Pavanato aí, esse Douglas Garcia. Eu vou repetir aqui, é por isso que não aceito jovem na política, cara. O sujeito tem que amadurecer primeiro, cara. Não dá pra você botar essa molecada lá pra ficar fazendo merda, cara. Você pega também o caso aí do... Cara, eu tô até esquecendo do nome dele, é mole isso aí. Ih, rapaz, Cara, esqueci o nome do sujeito, cara. Tô com a cabeça aqui, Nicolas Ferreira. Assim, ele é uma das exceções, né? Ele é uma das... Você vê que é um moleque que gosta de aparecer também. Mas eu tô falando do outro lá, do policial lá, cara. Esqueci o nome dele. 2 horas depois... Esqueci o nome do... Gabriel Monteiro. Putz, cara. É que eu tava na cabeça com o nome do Nicolas Ferreira, cara. Não, Gabriel Monteiro, que foi o vereador mais votado de lá do Rio de Janeiro, né? Pô, o sujeito também não vale, cara. Ele não vale nada, cara. Vocês votaram nele, porque é jovem, ele é aguerrido, ele vai pra cima, ele faz e acontece. Ok, em algumas situações eu acho que ele fez coisas boas, certo? Mas ainda assim não dá pra você ficar metendo os pés pelas mãos, cara. Não dá. Isso é uma característica, todo mundo sabe também, né? É uma característica normalíssima entre os jovens. Mas, cara, você tem que se conter. Você tem que se conter. Quando você faz essa abordagem estilo não, eu falei, é claro que você quer voto. Mas, cara, você pega o que aconteceu com o próprio Mamãe Caguei. O grupo dele já não valia nada. E você pega essa situação aí envolvendo
o Lucas Pavanato, que é ligado ao MBL, pô, você vai votar nele? Tá certo que Sorocaba é uma cidade menor do que São Paulo, né? Bem menor. Mas, pô, cara, eu acho que existem outras opções ali. Aí, para finalizar esse papo de uma vez, pô, a Isa Pena, então, como eu havia falado, né, ela vai tentar tirar esse Douglas Garcia, que já deve ser odiado lá entre os seus, né? Entre os seus que eu tô falando, entre os outros políticos, os outros parlamentares, né? Enfim, cara, eu notei a mudança grotesca que a Isa Pena fez na cara dela, cara. Na cara e no cabelo dela. Ela deve ter colocado. Deve ter. Ela colocou preenchimento labial lá. Eu lembro que. Colocou preenchimento labial. Ela escureceu o cabelo, agora o cabelo tá preto, né? Porque antes era o que? Castanho claro. Ela era bonita pra caramba, cara. Né? Mas eu acho que ela fez isso aí, uma teoria meio boba minha, mas se bobear é verdade, né? Porque, porra, a mulher é fútil, né? Boa parte, ainda mais jovem, né? Cara, ela deve ter feito essa mudança grotesca aí justamente para não ser, entre aspas, assediada. Porque, pô, eu não sei se você se lembra, mas ela havia sido encoxada por um parlamentar lá na Alesp lá. Ela havia sido encoxada uma vez, aí o braço tava na cintura, o braço do cara estava envolvendo a cintura dela. Ela retirou, aí depois o cara insistiu, cara. Em seguida o cara insistiu, mano. Ela tirou de novo. Pelo que eu sei, não aconteceu nada com esse cara aí. E ao contrário do mamãe falei, né, que foi enxotado de lá da Leste, você vê que são situações diferentes, né? Apesar dele ter falado sobre as mulheres ucranianas lá, ele não assediou ninguém, né? Enfim, aí a Isa Pena, quando aconteceu esse negócio aí, né, quando estourou esse negócio aí das ucranianas, né, do Arthur, ela inclusive postou em vídeo, né, ela estava dentro do carro, postou um vídeo, né, falando que o Arthur havia consultado ela para ver como ele se ferraria, né, nesse processo aí, nessa repercussão toda, né? E ela zoou da cara dele, cara. Inclusive foi um vídeo o qual o Fred Rodrigues falou, né, que ela havia zoado da cara dele, cara, nesse vídeo que ela fez aí dentro do carro, que ela estava escutando os relatos dele, né, sobre as mulheres ucranianas. Cara, Arthur, mó virgão, cara, virgão, né, e tava namorando uma mulher bonitona, cara. Arthur virgão. Aí pra você ver como é que o sujeito não era tão bem quisto, né, amorosa sexualmente falando, né. Pegou aquela lourona lá, mas eu acho que antes disso aí não era um cara muito requisitado. Pro cara meter uma imbecilidade de falar aquela porcaria, cara. Mas acontece que todo mundo fala isso em mesa de bar. Ok, cara, mas, pô, estando numa situação de parlamentar, estando cheio de inimigos, ele sabia muito bem, né, o quão cercado ele estava de inimigos. O cara vai meter essa aí, vai confiar em grupo de WhatsApp, cara. O cara se ferrou todo. O cara se ferrou todo e foi ingênuo também, cara. Porque, bom, novamente não dá pra você confiar em grupo de WhatsApp, cara. Ainda mais você sendo um cara odiado, alguém poderia tentar te ferrar. Aí a Isa Pena, né, e a Isa Pena, ela, então nesse vídeo aí que ela fez, cara, de qualquer forma ela era uma colega de trabalho do Arthur, sacou? Mas ela não iria ter pena dele, cara. Ela não iria ter pena, certo? Então, inclusive existem algumas interações entre ambos lá na Lesp lá, em que ela deixou claro que não gostava dele. Enfim, aí ela mudou o rosto, né? Não sei se mudou o corpo, mas ao que parece ela tá mais gordinha, só que ela sabe muito bem que era uma menina que era considerada muito bonita antes, né? Antes de ter zoado o rosto e o cabelo, né? Antes de ter escurecido o cabelo.
ela era muito bonita mesmo e ela sabia disso aí. Ela sabia que tinha caras, inclusive, de direita que achavam ela bastante atraente. Aí então ela deve ter zoado o rosto, se bobear por conta disso aí, para acabar, né, com essa galera tendo desejo por ela, cara. Se bobear, eu acho que foi isso aí, cara. Se bobear, foi isso. É claro que também poderia ser posto no meio, vou seguir aqui a moda de celebridade, de zoar o rosto, né? Tipo o que aconteceu com a Luísa Sonza, pô. A moda agora hoje é mulher bonita zoar o rosto e zoar o corpo. Enfim, aí então eu realmente queria saber da boca dela também o porquê que ela havia feito esses procedimentos, que ela não precisava, parceiro. Não precisava. Porque, pô, você pega que mulher feia vendo essa mudança poderia ficar com raiva da Isa por conta disso. Mulheres que dariam tudo pra ter a beleza dela. Aí vai a Isa comete essa cagada aí com o rosto, cara. Eu lembro que, voltando a esse vídeo aí dela ouvindo do Mamãe Falei, né, dentro do carro, desse vídeo aí, ela tava igual um pimentão humano, cara. Tava com a cara ruborizada, não ruborizada do que o Mamãe Falei falou, né? Uma ruborizada vermelha mesmo, tipo um pimentão, cara. E o cabelo tava com aquele ruivo chamativo. Ruivo chamativo e que é artificial, inclusive. Tava feia, mano. Aí agora, escureceu o cabelo, botou pra preto. Tá, continua feia pra caramba agora. A impressão é que fez isso aí pra justamente não ser, entre aspas, assediada, né? Mas é uma pena, cara. Então, o Douglas Garcia, se bobear, ele vai ser perseguido pela Isa, por esse pessoal feminista. E outra coisa, aqui em São Paulo, eu já havia falado isso aí em um vídeo, a militância de esquerda, de extrema esquerda, é muito forte, cara. É muito forte, é muito mais forte e numerosa do que lá no Rio de Janeiro. Aqui a esquerda é muito organizada, tem um poder imenso, Então, cara, quando esse pessoal fala que vai pra cima de você, meu irmão, aí pra você segurar seria complicado, seria complicado, porque, pô, você pega aqui o Douglas Garcia, ele não foi, com essa atitude dele aí, ele não foi bem quisto nem pelo Tarcísio, cara. Mas acontece que o Tarcísio, ele preferiu enxotar esse cara porque ele está sendo candidato ao governo de São Paulo. Ok, cara, isso aí é compreensível, eu também faria isso aí. Mas eu acho que o Tarcísio também não havia isso aí enquanto pessoa, não aprovaria a abordagem que o Douglas Garcia fez contra a Vera Magalhães. Vera Magalhães, que inclusive tem um belo corpo, cara. Eu já havia sacado isso aí desde a época em que ela estava lá na Jovem Pan, quando isso aí foi em 2019 ainda, quando ainda não, foi em 2018, quando ainda tinha uma gama de jornalistas ali que descia ao malho do Bolsonaro, enquanto candidato a presidente, Tinha ela, o Eduardo Moreira, tinha o Joel, o Joel Pinheiro, tinha o Marco Antônio. Quem encabeçava esse grupo aí era o Marco Antônio Villa. Uma galera toda aí que não queria que o Bolsonaro fosse candidato. Não, fosse candidato, ok, já era candidato, mas presidente, obviamente. Aí depois que o Bolsonaro foi eleito, saiu, esse pessoal foi saindo. A Vera foi uma das primeiras a sair, inclusive, pelo que eu lembro. Sim, também estava o Marcelo Madureira. Enfim, então é isso, cara. A Vera Magalhães, como eu havia acabado de falar, tem um belo corpo, cara. Um belo corpo, mas isso aí não tem nada a ver com nada.